Graça e paz, igreja. É uma alegria, um gozo estar aqui com vocês nessa tarde. Vou estar aqui hoje, vamos estar amanhã à noite juntos também na abertura dos 21 dias de jejum. E conversando com o pastor Fábio, eu fiquei muito desejoso de estar aqui, de estar nesse tempo com vocês. Deus tem me dado uma palavra, até um livro e um material, eu vou falar sobre isso amanhã. Muito intenso sobre jejum. A minha vida, a vida da minha família foi revolucionada quando o Senhor nos levou a fazer um período desses de 21 dias de jejum. Amanhã eu vou contar um pouco dessa nossa experiência. E a nossa igreja foi revolucionada também quando nós começamos a fazer períodos de jejum lá em Londres. E eu quero compartilhar isso amanhã com vocês. Amém? Mas hoje eu também estou vibrando porque eu sei que Deus tem algo muito especial para a tua vida e para a minha vida. Amém? Eu oro que eu traga uma palavra profética da parte de Deus para o teu coração nessa noite. Embora eu acho que eu não ando muito profético ultimamente. Porque se eu tivesse mais profético, eu tinha vindo ontem e não hoje. Perdi a costela, perdi o churrasco. O Senhor só não me falou disso porque eu tinha que ministrar numa outra igreja ontem, senão eu não tinha ido lá, tinha vindo aqui. E o Senhor queria me usar lá. Mas que delícia estar com vocês aqui, rever amigos, irmãos que já foram lá na Casa Internacional de Oração em Kansas City. Pessoas que nós já tivemos aqui fazendo conferência, alguns anos atrás, e vocês ficaram marcados no nosso coração. Nós mantemos a conexão com os pastores, com essa família linda, e às vezes eu e o pastor Fábio sempre falamos, nós não temos nos visto muitas vezes, mas às vezes você encontra uma pessoa pouco tempo e você já percebe que essa pessoa vai ser sua amiga, que você arrumou um amigo, e é isso que aconteceu entre mim e o pastor Fábio. A gente tem essa liberdade, e não acontece isso com muitas pessoas, não é normal, e eu estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês, amém? Óbvio que eu vou ter que voltar de novo ainda esse ano, porque o pastor Fábio não está aqui, eu tenho que vir aqui quando ele estiver aqui. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que vai tocar o teu coração profundamente. Como é que eu sei disso? Porque tem tocado o meu profundamente, tem me impactado profundamente. E quando eu estava orando por essas reuniões, por hoje especificamente, o Senhor falou: traz essa mensagem, coloca esse depósito no coração dos meus filhos, das minhas filhas, dos jovens, das famílias que vão estar lá. E eu sei que você vai receber um depósito hoje que vai transformar a sua vida. Amém? Então eu quero pedir que você fique em pé novamente, só mais uma vez. Eu quero pedir que você coloque a mão no ombro da pessoa que está do teu lado. Todos nós vamos fazer, mesmo que você seja um visitante. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, à direita e à esquerda. E eu quero pedir que você feche os seus olhos e que você fale com Deus por essa pessoa que está à tua direita e à sua esquerda. Se for sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, seu pai, melhor ainda, para você, peça a Deus, libera um depósito sobre a vida dele essa noite. Ore por ele, não ore por você. Vamos levantar um clamor uns pelos outros aqui, amém? Pode levantar a tua voz, pode orar alto, pode orar com intensidade. Vamos pedir um depósito no Espírito, um depósito real, que a gente não fique aqui só ouvindo na nossa mente, que a gente não fique aqui meio pensando em outras coisas, que a gente não fique aqui apressado, embora a gente tenha horário, mas que você receba esse depósito. Sim, Deus, a cada um aqui nesta noite, Pai, desde as crianças, os pastores, os líderes, os músicos, os cantores, Senhor, os irmãos, as irmãs, os líderes de células, Senhor, todos os novos na fé, os visitantes, dá um depósito nesta noite. Dá um depósito no nosso espírito, Pai, que nós saiamos daqui cheios, que nós saiamos daqui fartados, que nós saiamos daqui abundando, que nós saiamos daqui, Senhor, entendendo que tivemos algo mais do Senhor. Pai, eu olho
pelos jovens, pelos adolescentes. Eu oro que a tua palavra penetre e entre no coração nessa noite. Que a tua palavra não volte vazia, que a tua palavra seja viva no nosso coração. Manifesta a tua glória, Senhor. Manda-nos um manto de glória nessa reunião. Pai, eu oro que os próximos 45 minutos sejam de um manto de glória nesse lugar. Que a leitura da tua palavra penetre os corações, inunde os corações, encha as vidas. Oh Deus, cada um de nós. Pai, eu oro também por cura emocional, física. Confirmamos a oração que nós já fizemos. Que a tua glória, Pai, à medida que lermos a tua palavra, encontre os teus filhos, encontre as tuas filhas, renova as forças, Pai. Oh Deus, aquele que veio aqui desanimado hoje, aquele que veio aqui entristecido, aquele que veio aqui, Senhor, oh Deus, com um problema muito sério, muito pesado, Deus, preocupado com esse problema, agora encontra o Senhor, e que a tua palavra penetre e alivie, e traga graça, e traga solução, e traga, Senhor, confiança. Pai, eu oro que o Senhor dê para os teus filhos, especialmente aqueles que vieram aqui, Senhor, desanimados com essa situação, que o Senhor dê para eles ânimo e fé para crerem que o Senhor vai tomar conta disso, e que o Senhor vai transformar a situação deles, para a honra e glória do teu nome, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, porque Ele está aqui e Ele tem para pode sentar, Ele tem para cada um de nós algo muito especial. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 a 5. Enquanto você abre a sua Bíblia em 1 Pedro 2, de 2 a 5, eu vou citar 3 versículos para você. O primeiro é o tema que está no meu coração, que vem de um versículo lá na terceira carta de João. Não precisa abrir, é o versículo 2 da terceira carta de João, que diz assim: o meu desejo por vocês é que vocês tenham saúde, é que tudo corra bem na vida de vocês, e que vocês prosperem na vossa alma. Esse é um versículo bíblico. E eu quero dizer para você nessa noite, que eu sei qual é o plano de Deus para a tua vida. Eu vim aqui para anunciar para você que Deus tem um plano maravilhoso na tua vida, e que este plano é que você tenha saúde, o seu físico seja restaurado. Esse plano é que a tua alma seja amadurecida, seja transformada, que o teu espírito cresça e que tudo prospere, todas as áreas da sua vida prosperem. Você crê nisso? Deus tem planos bons para você, irmãos, e nós precisamos alinhar a nossa vida para experimentarmos esses planos. Em outras palavras, Deus quer que todos nós sejamos pessoas extraordinárias nas mãos dEle. Deus quer que você seja uma pessoa extraordinária. E eu vou mostrar na palavra de Deus nos próximos minutos como Deus vai produzir isso na sua vida, e como você pode cooperar com Deus para se tornar essa pessoa extraordinária. Eu creio de todo o meu coração, irmãos, que Deus quer que nós sejamos os melhores pais do mundo, os melhores maridos do mundo, as melhores esposas, os melhores filhos. Que Deus quer que sejamos os melhores empresários, os melhores professores, os melhores médicos, as melhores pessoas no ambiente de trabalho, os melhores vizinhos. Deus tem isso para nós. Deus tem para você uma vida plena, uma vida feliz, uma vida abundante e uma vida realizada. Pastor, legal ouvir isso, essas frases de efeito. Não é? Pregador gostam de falar frases de efeitos, mas não sei, as minhas circunstâncias parecem que não são assim. Eu vou mostrar para você na palavra que se você cooperar com Deus, você vai ter esse resultado na sua vida. Amém? Se você cooperar com Deus, você vai ter esse resultado. E o versículo que você abriu, fique com ele aberto, mas eu quero citar um outro versículo antes de lermos 1 Pedro 2, porque 1 Pedro 2 vai nos dar o como
chegarmos nesse lugar. Deus nos dá o caminho, Deus nos dá meio que a fórmula, se usar esse termo só para você entender. Mas antes de lermos 1 Pedro 2, eu vou citar um outro verso, que é Efésios 4,13. Efésios 4,13, para quem está anotando, e 15. Até que todos nós, no reino de Deus, todos nós que amamos Jesus, todas as pessoas que encontraram Jesus, não importa o nível que elas estejam na caminhada da fé, por que eu digo todos aqui em Efésios 4,13 está falando da igreja? Porque esse livro foi escrito para uma igreja, foi escrito para a igreja de Éfeso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo. Está lá o texto? Ótimo. Olhe lá. Até que todos, diga comigo, todos. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: você está nesse verso. Pode pôr teu nome ali em Efésios 4,13. Todos, não está falando só com os líderes, não está falando só com os pastores, não está falando só com os apóstolos, não está falando só com quem tem um tempo de fé, está falando com você que ama Jesus. E qual é o projeto de Deus? É que eu e você, todos nós, tenhamos um processo de fé que nos tornemos iguais a Jesus Cristo. Você pode, ainda nessa vida, crescer ao ponto de ficar muito parecido, muito parecida com Jesus Cristo, no caráter, na natureza, nas respostas, nas ações. E se nós chegarmos nesse lugar, eu gosto que a Bíblia usa nesse versículo a palavra perfeição, porque é um desafio para mim, que Deus tem e aponta para nós que é possível nós desenvolvermos a nossa vida, é possível nós vencermos coisas, nós sairmos de lugares onde estamos e crescermos ao ponto de ficarmos muito, muito, muito parecidos com Jesus Cristo. Até que todos cheguemos à medida de varões, homens e mulheres perfeitos, e a medida é a estatura de Cristo. E o versículo 15 diz assim: e nós, seguindo a verdade em amor, aí de Efésios 4, cresçamos em tudo. Diga comigo, cresçamos em tudo. Duas palavras bem chave nessa noite para você guardar: todos e tudo. São duas palavras muito óbvias, muito básicas, a gente passa por cima delas, não presta muita atenção. Todos inclui você, e crescer em tudo inclui todas as áreas da sua vida. Não exclui nenhuma área. Deus não trata de uma área, não tem, e deixa outra de lado. Porque se nós crescermos desequilibrados, nós não vamos ser plenos. Há pessoas multimilionárias, bilionárias, que chegam no topo da sua cobertura, dos seus grandes apartamentos, das suas grandes cidades, e pulam lá de cima e se suicidam. Há pessoas que têm tudo e são infelizes. Quando Deus fala tudo, não é só uma área. Ele quer que todas as áreas da nossa vida sejam plenas. Então sejamos plenos na nossa família, na nossa casa, na nossa vida. Que nós sejamos pessoas plenas quando nós estamos com a gente mesmo, olhando no espelho. Então, eu amo esses dois versos. Todos, e que cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. E o segredo aqui, o segredo de Deus para você e para mim, é nos dizer, primeiro, que nós fomos feitos para crescer. Segundo, é possível crescer. Terceiro, somos nós que nos envolvemos e que crescemos até onde nós determinarmos que vamos crescer. Em outras palavras, queridos, Deus não fala para você, Deus não olha para nós e diz assim: ok, você vai crescer até aqui, mas o outro vai crescer até aqui, e o outro vai crescer até aqui. Deus dá a mesma oportunidade para todos nós, de experimentarmos crescimento no mesmo nível.
Agora sim, vamos para o texto que eu citei, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 a 5. Porque nós vamos ver o como isso vai acontecer na nossa vida. Deus deseja que você cresça, Deus sonha com o seu crescimento. Sabia que tem um versículo lá em um dos profetas, eu não tenho a anotação dele aqui, o Senhor me trouxe esse versículo agora, eu já ministrei essa palavra várias vezes, é a primeira vez que Deus me traz esse versículo, acho que é bem para vocês essa noite. Deus diz assim na sua palavra, se eu não me engano está em Ezequiel, não vou lembrar a referência, mas depois a gente acha. Deus diz assim, eu é que sei os sonhos que eu tenho sobre você. Obrigado. Pregar para pastor é maravilhoso, né? Jeremias 29:11, obrigado. Eu é que sei os pensamentos. Numa outra tradução diz os sonhos que eu tenho. Eu é que sei os planos, mas um outro diz sonhos, o outro diz pensamentos, mas é a mesma coisa. Os projetos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Eu tenho projetos de paz, de prosperidade, de vida, de abundância para a tua vida. Esse versículo é tão incrível, porque ele nos fala, irmãos, a coisa que mais me fala nesse versículo, aí, de Jeremias 29:11, é que Deus pensa em nós, é que Deus conhece o teu nome, Ele sabe quem você é, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe o que você está passando agora mesmo, Ele pensa em você, e Ele tem planos para a tua vida, e os planos dele são bons, são maravilhosos. Eu tenho planos de paz, de graça, e é a mesma coisa que diz no Novo Testamento aqui, que disse Paulo através do Espírito Santo em Efésios, que Deus deseja que cresçamos em tudo, a mesma coisa que João disse no primeiro versículo que nós lemos, para que vocês, desejo que vocês tenham saúde, que vocês prosperem, e que a alma de vocês cresça e experimente em plenitude. Então agora nós vamos ver o como isso, qual a fórmula de Deus para que isso aconteça com você. Tem uma parte que Deus faz, e essa parte Deus sempre faz, Deus já fez e continua fazendo, e tem uma parte que eu e você precisamos fazer, e é esse depósito que eu quero deixar com você nessa noite. A parte que é crer no projeto de Deus, primeira parte é crer, mas tem algumas outras coisas que nós precisamos fazer. Então Pedro diz assim, já falando bem diretamente, o que nós devemos fazer para experimentarmos essa transformação e esse crescimento. Ele diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para por meio dele cresçam para a salvação. Como criança recém-nascida, desejem o leite espiritual. Eu vou tentar desembrulhar essa frase para você entender bem. Pedro está dizendo assim, ele está lembrando de uma criança um bebê com fome, um bebê que acabou de nascer, ou que tem um mês, um bebê, e esse bebê está na hora dele comer, e não deram comida para ele. O que esse bebê faz? E passou 2 horas dele comer, o que ele faz? Só chora, ele grita, ele esperneia, ele chora, ele lágrima, ele chora, ele aprende a chorar como nunca antes, na existência dele. E o que resolve o problema do choro e do grito e do desespero do bebê? Adianta você ligar um desenho na televisão e botar ele lá na frente e falar, assiste aqui, querido, que olha que legal. Adianta postar uma série do Netflix para ele assistir? Adianta dar qualquer outra distração ou entretenimento para o bebê? Qual é a única solução? Qual a única coisa que adianta? Leite. Ou leite materno, ou leite que aquele bebê esteja... Vamos pensar no leite materno, Aí o leite dá paz para ele. Pedro pega essa figura e diz assim, que o segredo para que eu e você experimentemos tudo que Deus tem para nós, é que nós tenhamos um estilo de vida de insatisfação com o nível em que nós estamos. Vou repetir isso. Um estilo de vida que nós entendamos algo que muitas pessoas não entendem
E mesmo no reino, às vezes não entende. Eu quero deixar esse depósito, por isso que eu comecei orando, para que você nessa noite entenda isso. Um estilo de vida que nada mais. Porque às vezes o próprio Espírito começa a provocar fome em nós. E ao invés de termos essa atitude do bebê, que vamos ficar desesperados até que o leite espiritual nos alimente, nós tentamos substituir por distrações, por coisas. Às vezes o Senhor nos acorda e perdemos o sono de madrugada, porque o Espírito quer nos incomodar para fazer exatamente isso, buscar o Senhor. E ao invés de buscarmos o Senhor, nós falamos, acho que eu vou ver se tem alguma coisa para comer na geladeira. Eu devo estar ansioso. Eu vou terminar de assistir aquela série. Ou eu vou ver o jogo que eu não vi ontem. Nada disso é errado, no lugar certo. Mas algumas vezes que o Espírito nos incomoda, nós precisamos parar e falar, será que esse incômodo não é uma fome por mais de Deus, que o próprio Deus está provocando em mim? E aí, eu me alimento de Deus. E Pedro está dizendo assim, como a criança deseja o leite materno, e nada substitui o leite, eu e você precisamos desejar o alimento espiritual, e nada, entender que nada substitui esse alimento espiritual, porque se nós não desejarmos e não buscarmos o alimento espiritual, nós não vamos experimentar a plenitude do que Deus tem para nós. E aí Pedro diz assim, vocês já experimentaram que Deus é bom? Quem já experimentou aqui que Deus é bom? Todos nós. Então, se você já experimentou que Deus é bom, por que você, Pedro está falando para a igreja, por que nós não jogamos mais para Ele, não chegamos mais para Ele? Ele é a pedra viva que os edificadores rejeitaram. Em outras palavras, irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui, e aí eu vou continuar lendo para a gente ler o texto. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. Agora que provam, ou que provaram que o Senhor é bom, eu vou pular umas frases. À medida que se aproximem dele, a pedra viva, vocês também estão sendo edificados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Você notou, e eu vou ressaltar, que a expressão espiritual, sacrifício espiritual, coisa espiritual, cresçamos, e aí a coisa do leite espiritual é uma constante aqui nesse texto. Por que isso? Se você entender o que eu vou falar nos próximos 3 minutos, já vai valer a pena eu ter vindo da América aqui. E eu estou falando sério, eu não estou falando só como frase de efeito. Se você entender o que eu vou falar nos próximos 3 minutos, a Bíblia revela, nos fala, nos dá, nos diz quem nós somos, qual é a nossa natureza. Tem um texto que eu vou deixar com vocês, mas não precisa abrir, só para quem está anotando, que é 1 Tessalonicenses 5, 23. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, está escrito que eu e você, e que todo ser humano é feito de corpo, alma e espírito. Quando Deus criou o homem, lá o primeiro casal, o primeiro homem, Ele fez o homem do pó da terra, Ele fez o homem alma vivente, e Ele soprou o espírito no homem, e Ele deu um espírito para o homem. Todos nós nascemos, todo ser humano tem essas 3 partes, corpo, alma e espírito. Mas, quando Adão e Eva, quando eles pecaram, quando o pecado entrou no mundo, uma coisa trágica aconteceu. O que Deus disse para eles lá? Não façam isso, não comam, não me desobedeçam, por quê? No dia em que você pecar, certamente o quê? No dia em que você pecar, certamente morrerás. Presta atenção nisso. Adão e Eva morreram no dia em que eles pecaram? Literalmente.
Porque você continua lendo, eles continuaram, tiveram filhos, e tiveram uma vida, e eles riam, eles choravam, eles experimentavam, eles tinham saudade, eles tinham uma vida aparentemente normal. Levou muitos anos, na verdade, muitos anos para eles, na verdade, morrerem fisicamente. Deixa eu contar um segredo bíblico para você. Deus, quando falou isso, Ele falou literal. No momento em que o pecado entrou na vida de Adão e Eva, e na raça humana, porque aí a raça humana passou a ser pecadora, passou a ter uma natureza, como nós herdamos o DNA, herdamos um DNA de pecado. Naquele dia, o homem morreu. Naquele momento, o ser humano, morreu. Mas o que morreu no ser humano? Sabe o que morreu? Morreu o espírito humano. Por isso, a partir daí, a Bíblia começa a chamar o homem de alma vivente. O homem, depois da queda, o ser humano, homem e mulher, as gerações, passaram a operar somente em 2 níveis, corpo e alma. O homem passou a viver corpo e alma. E Deus, que quando criou o homem, fez o espírito, o homem, como Deus é 3, Ele fez o homem 3. E Deus deu um espírito para o homem, mas Deus, como é espírito, vinha antes da queda, e ele não só falava com o homem de fora para dentro, o homem sentia Deus. Quando Deus falava, a presença de Deus era sentida dentro do homem. Adão, quando Deus vinha no jardim, como a Bíblia descreve que ele vinha todos os dias, Adão não precisava que Deus chegasse muito perto ou ver, ele já sentia a glória de Deus dentro dele, porque havia uma comunhão, uma união perfeita entre o Espírito de Deus e o Espírito humano. Porque Deus criou a gente assim, com essa capacidade. Aí, o pecado fez assim, separou. Deus não podia mais entrar no homem, porque Deus não pode habitar aonde o pecado habita, porque senão Deus teria que destruir. Porque Deus destrói o pecado, então Deus ficou fora. Aí Deus passou a comunicar de fora para dentro, de longe, mandar recado, falar com o homem. Isso é um pouco complexo, mas eu estou resumindo em 3 minutos para você entender algo aqui. O homem passou a ser alma e corpo apenas. Agora, quando a Bíblia fala morte, o espírito do homem morreu, não significa que ele deixou de existir dentro do homem. A palavra morte na Bíblia não significa não existir mais, significa ausência de vida. Então o espírito humano que está dentro do homem ficou morto, ficou amortecido, ficou inativo, ficou sem ação, vamos dizer assim. Porque morte é ausência de Deus, é separação total de Deus. O espírito humano separado de Deus ficou inativo e o homem passou a ter somente a sua alma e o seu corpo ativo. Vocês estão comigo? Até aqui? O que aconteceu quando Jesus Cristo, que é chamado em Romanos de o segundo Adão, nasceu? Ele nasceu sem pecado, por isso ele teve que nascer da virgem. Jesus nasceu, e hoje você vai entender, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nesta noite, o Espírito Santo vai abrir a sua mente, e você vai entender por que você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque senão você nunca vai ser um ser humano completo, você nunca vai conseguir realizar e ser o que você gostaria de ser, porque não funciona, e você vai entender isso agora. Quando Jesus veio, ele viveu por 33 anos na terra, e ele nunca pecou. A natureza humana pecaminosa não foi transmitida para Jesus. Portanto, o Espírito de Jesus foi o primeiro homem que viveu na terra depois de Adão, que tinha o Espírito vivo dentro dele. Eu não estou falando do Espírito Santo ou do Espírito de Deus. Jesus recebeu o Espírito de Deus nele quando ele tinha 30 anos de idade. Quando o Espírito no batismo entrou em Jesus, ele foi cheio do Espírito, ele ouviu a voz, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, e João testificou, o Espírito veio como pomba sobre ele. Mas antes disso, Jesus tinha o Espírito humano ativo, e Jesus podia se relacionar com Deus, porque não tinha pecado nele. E esse Jesus, Filho de Deus que se fez carne, a morte não tinha poder sobre ele, porque ele não tinha pecado. Ele foi para a cruz do Calvário e morreu a nossa morte, e morreu
para resolver o problema da separação entre Deus e o homem. Quando Jesus morreu na cruz, sabe o que aconteceu? Houve uma mudança, um novo tempo começou, uma nova estação, uma nova era, um novo povo. É como se fosse uma nova criação, o mesmo ser humano, como se ele fosse recriado. E ao ressuscitar ao terceiro dia, Jesus estabeleceu sua igreja, e Jesus foi para o céu. E o que acontece? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, o pecado é removido, e o espírito do homem renasce dentro dele. Por isso que a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Quando você aceita Jesus, você nasce de novo. Já viu essa expressão na Bíblia? Por que você nasce de novo? O teu espírito agora passou a ser ativo. Então eu estou falando tudo isso, que muitos de vocês já sabem, para te lembrar uma coisa, ou para dar algo para alguns de vocês, algo novo. Há dois tipos de pessoas na terra hoje. As pessoas que não conhecem Jesus ainda, que não entregaram sua vida a Jesus, que não encontraram Jesus, essas pessoas são corpo e alma. Elas operam no nível da alma e o corpo delas é comandado pela alma. Elas fazem coisas no corpo e dizem, eu faço porque me deu vontade, eu faço porque isso me dá prazer. E elas usam o corpo para fazer todo tipo de coisa porque elas são comandadas pela sua alma e sua vontade. E há um segundo tipo de pessoas, que são aqueles que encontraram Jesus Cristo, ou que foram encontrados por Jesus Cristo. E a grande maioria de vocês, hoje, nessa noite, está nesse lugar. E esse segundo tipo de pessoas, são aqueles que têm corpo, alma e o espírito. Você tem o seu espírito vivo dentro de você. E isso faz com que a Bíblia diga sobre você, você é um ser espiritual. Todos nós em Cristo nos tornamos seres espirituais. Lembre bem, ser espiritual não tem nada a ver com o teu nível de maturidade. Às vezes a gente usa essa frase para dizer, tal pessoa é espiritual, ou tal pessoa é mais espiritual do que outra. Essa frase não existe na Bíblia. Diga assim, eu sou um ser espiritual, porque Jesus Cristo me salvou, e o meu espírito foi recriado. Eu nasci de novo. Amém? Isso é glorioso, irmãos, porque quando você lê agora na Bíblia sobre ser espiritual, por exemplo, 1 Coríntios 2:14, que diz assim, o homem natural, o homem que ainda não conheceu Jesus, homem e mulher, não aceita as coisas de Deus, ou do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las. Porém o homem espiritual julga bem todas as coisas. Por quê? E porém ele não é julgado por ninguém. O homem espiritual julga todas as coisas. Quem é o homem espiritual? Diga, eu sou espiritual. E eu fecho então com essa verdade. Se você entender que você é um ser espiritual, você vai entender uma outra coisa. Pode subir aqui o pessoal do louvor. Você vai entender uma outra coisa. O lugar aonde você precisa crescer, primariamente, é no teu espírito. O lugar aonde o verdadeiro crescimento humano acontece é no nosso espírito. Como eu cresço? O que eu faço, pastor, para crescer no meu espírito? O que eu faço para amadurecer? Faz o que Pedro falou em 1 Pedro 2, no texto que nós lemos. Venha diariamente para Jesus Cristo. Jovem, adolescente, irmão, irmã, você aceitou Jesus, família, como indivíduos, como igreja.
Não há outro lugar. O leite espiritual que te faz crescer chama-se Jesus Cristo. E quando você vem para Ele, como eu venho para Jesus? Você para um pouco suas atividades no dia, de manhã, e você fala com Ele, você abre a Bíblia, você lê a Bíblia, você interage com Ele, você louva Ele, você vai para o trabalho, você se conecta com Jesus. A recomendação de Jesus é essa. Quando Pedro falou, esse é o último verso que eu vou deixar com vocês essa noite. Vocês estão recebendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Deus deseja uma vida perfeita para você. O segredo é você começar a crescer espiritualmente. E como a gente cresce espiritualmente? Todos nós crescemos espiritualmente alimentando o nosso espírito. Como nós alimentamos o nosso espírito? Conectando com o Espírito de Deus que está dentro de nós. Porque quando você aceita Jesus, tem mais uma coisa que acontece. Teu espírito renasce e o Espírito de Deus vem morar dentro de você. Você não está mais sozinho. Lembra que eu falei que Adão não tinha mais Deus falando dentro dele? Sabe o que Jesus trouxe para nós? Jesus restaurou isto. Eu e você hoje temos Deus dentro de nós. Nós não estamos sozinhos. Cristianismo não é sobre seguir regras. Cristianismo não é sobre fazer ponto 1, 2, 3, tentar melhorar o casamento, melhorar como marido, melhorar como pai, como filho. Nós não tentamos melhorar. Cristianismo é sobre ser transformados à imagem de Jesus Cristo. É sobre experimentarmos Deus, e quando experimentamos Deus, algo sobrenatural acontece em você. Você é transformado e fica mais parecida com Jesus. Por isso Jesus, quando usou essa expressão que nós lemos sobre pedra, Pedro fala, cheguemos para Jesus a pedra viva. Ele mesmo, Jesus, falou que ele era a pedra. E eu vou deixar esse verso com vocês, que está em Mateus, capítulo 21. Já que nós estamos pondo as referências lá em cima. Mateus 21, 42 a 44. Jesus disse assim: eu sou a pedra viva que os edificadores rejeitaram. Eu fui colocado como pedra principal, pedra de esquina. Ok, a mesma pedra, o mesmo versículo que Pedro fala, Jesus o cita, citando os Salmos. Mas eu quero que você preste atenção no verso 44 de Mateus 21. Preste atenção nisso. Diga comigo, Mateus 21, 44. Se você não anotou nenhum verso essa noite, anote aí no seu celular ou em qualquer lugar, na tua mão, em qualquer lugar. Efésios 4, 13 e Mateus 21, 44. Anote, porque o Espírito Santo vai iluminar o seu coração e aí o resto ele vai preencher. Jesus disse assim: eu sou a rocha, a pedra. Você também Pedro fala que nós também somos pedra. Olha essa revelação: aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, será quebrado. No entanto, aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Tem duas opções aí, e todo ser humano vai experimentar ou uma ou outra. Se eu e você entendermos quem é Jesus, aceitarmos Jesus e constantemente viermos adorá-lo e nos jogarmos sobre Ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai nos quebrar. Isso quer dizer, Ele vai nos mudar. Ele não quer pegar você e consertar as rachaduras, os defeitos, melhorar um pouquinho você, colocar uma cerinha no defeito lá para ninguém ver, para depois aparecer de novo. Não, Jesus não quer, Ele não faz isso. Sabe o que Ele faz? Ele fala: se você confiar na minha liderança, se jogue inteiro em mim, se entregue totalmente, e não tenha medo de ser quebrado. Como o oleiro quebra o vaso, aquele que faz o vaso, põe no forno, derrete de novo, faz o barro e ele faz um vaso novo. Deus quer que eu e você sejamos quebrados sempre, para você ser transformado. Você quer se tornar um melhor marido, melhor pai? Hoje é dia dos pais. Deixe Deus quebrar você.
não fique no lugar de dizer: eu sempre fui assim, eu sempre vou ser assim, porque meu pai era assim, porque meu avô era assim, e é assim que eu sou. E aqui nessa casa vai ser assim. E como marido eu vou ser assim, como mulher eu vou ser assim, como isso, como aquilo, como patrão eu sou assim. Deixe o homem perfeito aperfeiçoar você. Deixe Jesus trazer a essência dele para você. Como? Jogue-se nele.